a família. Bem, já estamos praticamente encerrando essa parte, porque é uma introdução, né? Como nós nos propomos no curso básico. Mas, bom, daqui a pouco a gente fala. Deixa eu só dar mais uns minutinhos aqui e a gente começa. Doutrina do homem e a família, né? Isso. É a família, isto. A gente estudou, então, a criação do homem. Consideramos o tema dele ter sido criado à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Estudamos a questão da composição do homem, né? Se o homem é corpo, alma, espírito, ou corpo ou parte material e parte imaterial. Nós falamos sobre o monismo, que considera o homem como uma massa só, uma coisa só, e quando morre, morre tudo. E também nós consideramos a posição chamada unidade condicional, que leva em conta essa parte material e imaterial, mas é uma coisa só, né? O homem é uma coisa só, com uma parte material e uma parte imaterial. E quando ele vem a morrer, aí está a questão do condicional, a parte material vai para o pó, né? Como nós vimos, e a parte espiritual ou imaterial vai para Deus, né? Isso nós vimos também, tá? Márcia, bom dia. Entrando também. Maida, bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, muito bem. Bem-vinda, Márcia, também. Bom dia. Bom dia. Então, vamos dar início orando a Deus, pedindo a Deus que nos abençoe nesta aula, né? E eu vou pedir, Alan, você pode orar por nós? Você abre seu microfone aí, por favor, você ora por nós? Posso sim, pastor. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, com grande amor e alegria, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, Senhor, de poder participar desta aula, Senhor, de teologia, Senhor. Deus querido. De poder estarmos reunidos, Senhor, como igreja do Senhor, Pai. Sim. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. É verdade. Louvamos, glorificamos, adoramos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Amém. Abençoa, Senhor, esta aula, abençoa o pastor Kenji, dando graça, dando sabedoria, Senhor. Deus Usa querido. ele, Senhor, poderosamente, Senhor, para nos ensinar, Senhor, a tua palavra, Senhor. Abençoando, Senhor, a vida de cada irmão, Senhor, e de cada irmã, Senhor, que vão participar, Senhor, desta aula, Senhor. Amém. Abra o nosso entendimento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender melhor a tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, Espírito Santo, seja o nosso professor neste momento, Espírito Santo de Deus. Eu te Amém. peço e te agradeço. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Então, como eu estava falando sobre o nosso roteiro, né, na doutrina bíblica do homem, Voltei? Voltou. Voltei? Não sei o que aconteceu aí, não sei. É uma loucura isso aqui, né? Mas, enfim. Então, como eu estava falando, na nossa reprise, né, nós falamos da origem bíblica do homem, que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus comunicou a ele, então, o homem, a criatura, atributos dele para o homem, que nós chamamos de atributos comunicáveis. Então, o homem tem inteligência, ele pode julgar, ele pode amar, porque esses foram os atributos que Deus comunicou ao homem, né? Então, nós vimos isso, como é que ele foi criado, né? Ele foi formado pelo a internet está de gracinha hoje comigo, né? Depois vocês perceberam, né?
Ok? Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque Deus comunicou a ele seus atributos, os atributos que poderiam ser comunicados. Tá? Todos estão aí? Oi? Amém, pastor. Oi, tá Tá? ok. Todos Amém. aí? É, que, não tô, que mudou Estamos a minha sim, pastor. tela. A tela tá mudada aqui, então depois qualquer coisa vocês me falam. Tá Pois meio bem. ruim, mas tá indo. Tá mas- indo. Então Deus comunicou a da chuva. atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis, né, aos homens, a capacidade de julgar, a capacidade de escolher, a capacidade de amar, né? Então Deus passou esses atributos para o homem, ok? E aí então vocês viram que ele foi formado do pó da terra e Deus então soprou sobre ele o fôlego da vida. Ao soprar o fôlego da vida, o homem se tornou alma vivente, ser vivente. Então é uma coisa só. Mas, para fins didáticos, para nós entendermos a composição do homem, então nós, né, entendemos e dividimos o homem em parte material e imaterial. Né? Na parte imaterial e material veio também uma outra posição que nós conhecemos como tricotomismo, que você se lembra que nós falamos que para o tricotomista o homem é dividido em corpo, alma e espírito. Corpo, a parte material, a alma, a parte, a sede da vontade, do intelecto, e o espírito é a janela que existe no homem que está voltada para Deus. Tá? E também a posição dicotomista, de dois, né? Que alma ou espírito são duas palavras que designam a parte imaterial. Então, o homem, na verdade, é uma parte material e imaterial. Nós vimos isso. Falamos do monismo, né? Do monismo, que é aquele pensamento que trata o homem como uma coisa biológica, uma coisa só, uma massa só, e quando ele morre, acabou tudo, acaba tudo. Obviamente, nós não temos essa posição. E nós temos também a unidade condicional, como eu coloquei para vocês. Na unidade condicional, então, o homem, ele vive nessa situação de parte material e parte imaterial por um tempo, morre, né? Então a parte imaterial, o espírito volta para Deus e a parte material, o corpo volta para a terra, até o dia da ressurreição, quando o homem, então, receberá um novo corpo. Nós vimos isso. Entramos também um pouco na questão da formação da família, que faz parte também da doutrina do homem, da doutrina bíblica do homem, né? E vimos como a família começou, né? Começamos com a instituição chamada casamento antes da queda, foi a primeira instituição que Deus criou antes da queda. Então ele cria, desculpem, a mulher para o homem, para que estivesse diante dele, estivesse correspondendo, né? Estivesse ao lado dele, né? Como co-auxiliadora, né? Ela não estaria num nível hierárquico abaixo, mas estaria no mesmo nível que ele, dando nome às criaturas, né? Então você se lembra que aquele que dá nome da teologia do Antigo Testamento, aquele que dá nome tem poder sobre aquilo que é nomeado. Tá? Então, homem e mulher estavam dando nomes às criaturas, né, da natureza. Tá? Então, ambos estavam reinando em nome de Deus na terra. Esse poder, essa autoridade foi usurpada, né, pelo diabo, quando ele consegue fazer com que o homem e a mulher pequem, transgridam a vontade de Deus, então vem o transtorno e isso afeta também a instituição familiar. Na instituição familiar, o que nós vemos? O nascimento dos filhos depois da queda, depois da expulsão, e na constituição da família, com o nascimento de filhos e filhas para Adão e Eva, nós percebemos também o início da decadência espiritual e moral da humanidade, né? Começando com o primeiro homicídio,
Caim matando Abel, seu irmão mais novo, né? E depois os descendentes de Caim, né? Que vão, que o Lameque, que vai se tornar um bígamo, né? Então já vai distorcer todo o modelo familiar, modelo de casamento, ele vai ser o primeiro bígamo, e também ele vai agora assassinar por motivo banal. Então, matar agora é por qualquer motivo, né? Conforme nós vimos na aula passada. Tá? Então, a família agora, ela entra debaixo do domínio do pecado, vem o sofrimento, como nós vimos na questão do trabalho também, né? Ao homem ficou destinado, depois da queda, destinado o trabalho externo, exterior, ele agora estaria trabalhando para levantar o seu sustento com dor e sofrimento, com suor, né, conforme nós vimos, e a mulher agora haveria de gerar filhos, né, com sofrimento, e o seu desejo, né, antes ela era livre, né, agora o seu desejo seria agora submetido ao do seu marido, né, tudo consequência da queda, né? Então antes eles estavam no mesmo nível e agora há uma quebra nisso por conta do pecado. Pois bem, e aí, considerando ainda essa questão dessa decadência moral e espiritual, então nós comentamos alguns outros pecados que começaram a surgir no seio familiar e também no casamento, né? Outras situações que, infelizmente, surgem ou surgiram por conta dessa perda de comunhão perfeita com Deus. Tá? Dentre aquilo que nós colocamos foi a questão do divórcio, né? Que no começo não era assim. Jesus mesmo vai dizer, ó, no princípio não era assim, não foi assim, até porque Deus só havia criado para o homem uma única mulher. Deus não criou opções variadas nem para Adão, nem para Eva, nem para a poligamia, nem para a poliandria. Poligamia, o homem com várias mulheres, e a poliandria, a mulher com vários homens, ou vários maridos. Deus não criou essa condição. Era um homem e uma mulher. Quando Jesus então disse que no princípio não era assim, ele estava falando apenas de um único casal. Então nós falamos a respeito disso, né? E outros pecados na área moral ou sexual, que surgem a partir do momento em que o homem se encontra dominado, escravizado pelo pecado. Então, nós vimos isso também. Então, agora vamos entrar num tema que também é muito importante na doutrina bíblica do homem. É a questão da liberdade. Tá? Então, nós vamos nos procurar saber agora, né, se realmente um homem, nessas condições, né, debaixo do pecado, né, ele pode dizer que tem uma vontade livre. Alguns gostam de usar o termo livre-arbítrio. Será que o homem, tá? Não precisa responder agora, né? Será que o homem que está vendido ao pecado, a partir do momento que ele é expulso do jardim, ok? Ele pode dizer que tem vontade livre? É uma pergunta que nós temos que fazer. Bom, nós temos que pensar agora o que queremos dizer com vontade e também o que queremos dizer com livre ou liberdade, tá? Isso é muito importante para a gente poder nos conduzir na conversa de hoje, na aula de hoje, tá? Quando a gente fala em vontade, né, nós temos algumas ideias, o desejo, o querer, etc. e tal. Mas nós vamos nos fixar na questão da vontade, né, aquela capacidade de escolher, tá? Entre A e B, entre direita e esquerda, entre correr e ficar parado, essa capacidade que é inerente à nossa natureza humana. Nós temos essa liberdade para escolher, tá? Então, é interessante nós levarmos em conta que, se pensarmos em liberdade,
Liberdade é você não ter nenhum tipo de impedimento, obstáculo, constrangimento para impedir que você faça o que você queira fazer. Você não tem barreira, você simplesmente pode fazer, ou falar, ou pensar, enfim. Né? Não existe nenhum obstáculo para o exercício da sua vontade. É essa questão da liberdade. Será que verdadeiramente nós podemos pensar em liberdade como talvez este mundo está pregando, como este mundo está buscando? Que é a liberdade? Né? Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, né, vocês viram que muitas coisas ficaram comprometidas. A principal foi a quebra da comunhão com Deus. Eles não teriam mais o Senhor Deus ao lado deles, com eles, como era no Jardim do Éden. E aqui abro um parênteses, né? A questão da salvação, né? Deus quer que o homem, né, tenha novamente essa comunhão restaurada com ele. Ele quer novamente essa comunhão que ele tinha com Adão e Eva no Jardim do Éden. Né? Então ele quer que a humanidade, né, possa ter essa comunhão restaurada. Por isso ele mandou Jesus Cristo. Eis a razão da salvação. Tá? A salvação, portanto, não é um fim. A salvação é um meio para que a nossa comunhão com Deus seja restaurada. Fecha parênteses. Pois bem, quando o homem é expulso com todas essas coisas comprometidas, principalmente a comunhão com Deus, muita coisa também mudou no homem. O homem não perdeu a imagem e semelhança de Deus, apesar da transgressão. A imagem e semelhança de Deus no homem ficou distorcida. Então, isso é uma base teológica, tá? Então, nós não perdemos a imagem e semelhança de Deus depois da queda. O que aconteceu é que a imagem de Deus em nós ficou distorcida por causa do pecado. E com essa distorção, várias áreas da nossa vida foram também afetadas. Bom, e a capacidade de escolher? Bom, o homem já havia recebido da parte de Deus essa capacidade de escolher ao ser criado. Ele não perdeu essa capacidade de escolher depois da queda. Tá? Então, prestem bem atenção. O homem não perdeu a sua capacidade de escolher depois da queda. Tá? Como é que eu posso comprovar que Deus deu ao homem a capacidade de escolher na sua criação? Quando Deus se vira para o homem, em Gênesis capítulo 2, né? E ele diz, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente, ou seja, você pode escolher o que você quiser comer, maçã, banana, o que quer que você queira, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, veja, coma livremente. Então, chegou de manhã, eu não quero hoje, eu não quero manga, eu quero abacaxi. Eu não quero abacaxi, quero melão. Ele podia escolher. A capacidade de escolher já era inerente à natureza humana. Qual que é a diferença? É que o homem tinha capacidade de fazer somente escolhas certas. Tá? Então, no ambiente da perfeição diante de Deus, o homem tinha capacidade de escolher entre uma coisa e outra, tá? Entre as diversas árvores do jardim, ele podia escolher o que ele queria, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem tinha a capacidade de escolher e uma capacidade de fazer escolhas certas, tá? Só escolhas certas, antes da queda. Então, nós temos um teólogo da antiguidade, né, século VI,
5 e 6, né? Ele está nessa faixa, nesse período, chamado Agostinho de Hipona, o bispo Agostinho de Hipona, ou na Igreja Católica conhecido como Santo Agostinho. Né? Ele foi um teólogo. Né? Então ele diz que no Jardim do Éden, o homem era capaz de não pecar. Capaz de não pecar. Okay? Podia pecar, mas ele era capaz, com a ajuda de Deus, capaz de não pecar. Tá? Uma condição que, segundo Agostinho e muitos teólogos conservadores nos dias de hoje, que não é uma realidade para nós, homens pecadores. Nós não somos capazes de não pecar. Tá? A nossa natureza pecaminosa que reside em nós impede que sejamos por nós mesmos incapazes de pecar, tá? Ou capazes de não pecar, ok? Pois bem, então o homem tinha essa capacidade de escolha antes da queda, tá, ok? E quando ele é expulso do Jardim do Éden, né? Ele então continua com essa capacidade de escolher. Ele continua, tá? Só que essa capacidade também foi afetada, ok? Pela presença do pecado. Então, o próprio Agostinho, ele vai mudar a condição do homem. Se ele diz que o homem no Jardim do Éden não era capaz, ou era capaz de não pecar, agora a condição mudou. O homem não tem como fugir dessa condição pecaminosa. Ora, se nós, homens e mulheres que estamos vivendo debaixo da presença do pecado depois da queda, não somos capazes de não pecar por causa do pecado, né? É que nós podemos dar de vontade livre, vez que vai usar depois, é que se somos escravos daquilo que nos domina, nós não somos, portanto, homens livres ou mulheres livres. Tá? Então, a ideia de vontade livre, ela fica comprometida. Exatamente muito que nós temos esse livre-arbítrio, se nós trabalharmos muito bem esse tema à luz das Escrituras, nós vamos perceber que, na verdade, nós não temos verdadeira liberdade. Nós não temos essa questão de vontade livre. A nossa vontade está sempre submetida àquele que nos subjugou, e, no caso, a nossa natureza pecaminosa. Um exemplo, né, para a gente ficar em cima das Escrituras, né? Então, Paulo, lá na sua carta aos Romanos, então, se vocês quiserem me acompanhar, ele vai trazer um drama, um dilema aqui, né? Ele vai trazer isso a partir do versículo de número 7 de Romanos 7. Ele diz: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento da lei, né, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Ou seja, a partir do momento que a lei diz não faça, aí eu começo a ter vontade de fazer. É igual o pai com o seu filho, né? Seu filho pequeno. Né? Parece que tem uma tendência à rebeldia. Eu falo, não faz. E aí o garotinho, a menininha vai lá e faz porque não sei. O que acontece? Faz parte da natureza humana. Né? Aí ele diz, pois sem a lei o pecado está morto. Porque a lei não está apontando isso é pecado. Então o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei. Né? Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu. E,
E eu morri. Por que eu morri? Porque eu sou sujeito a essa lei pecaminosa nos meus membros. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, lembre-se do mandamento de Deus para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. É mandamento que produz vida, né? Na verdade, produziu morte. Mas por causa do mandamento? Não, por causa da minha cobiça. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Então, aquilo que deveria preservar a minha vida tornou-se instrumento da minha morte espiritual. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Tudo que está na lei de Deus é justo, bom, santo. E então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, a lei. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Aí começa. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou. É Paulo que está falando, tá, gente? Não é Kenji, Paulo. Eu não sou, pois fui vendido, veja só, como escravo ao pecado. Não entendo o que faço. Veja só que interessante, para aqueles que defendem a vontade livre. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Essa é uma contradição. Como é que eu não faço o que eu desejo, mas faço o que eu odeio? Né? Versículo 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E quando ele fala o pecado que habita em mim, não está falando de um ser que veio e me possuiu, não. Ele está falando da natureza pecaminosa que existe em todos nós. Tá? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Nada de bom em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, natureza pecaminosa. Tá? Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me, mais uma vez, prisioneiro. Veja que ele falou escravo. Agora ele está falando prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Veja, ele falou de escravidão e agora está falando que é prisioneiro. Como é que alguém pode dizer que tem uma vontade livre? Tá? Aí ele continua. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Ora, esse conflito revela o quê? Que o homem não é plenamente livre. O homem está sujeito ainda à sua natureza pecaminosa. Aí alguém dirá, mas e quando nós nos convertemos? Sim, é uma transformação radical, mas nós não nos tornamos perfeitos ao nós nos convertermos. Fomos redimidos pelo sangue de Jesus, mas continuamos o quê? Pecadores. Na primeira carta de João, o apóstolo, ele nos ensina que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ora, então, qual é a conclusão que a gente chega? Será que o homem, então, decaído, possui uma vontade livre, sem impedimento? Ele pode escolher e fazer o que ele quiser sem nenhum impedimento? Não.
Não, exatamente porque o registro bíblico nos ensina que isso não é possível. Havia um padre, né? Um teólogo, na época de Agostinho, chamado Pelágio. O Pelágio, ele dizia o seguinte, olha, todos que nascem não tem nada a ver com o pecado de Adão, né? Então, cada um nasceu com a sua mente, com o seu espírito, todos inocentes, puros, tal. É a sociedade que transforma o homem em um ser mau. Mas quando ele nasce bom, tá? Então, Agostinho teve que gastar muito tempo para provar para aqueles que estavam abraçando as ideias de Pelágio que não era assim, que o homem já nasce com a natureza pecaminosa, que isso já foi transmitido a ele, homem ou mulher, no momento em que ele é gerado. Então, o homem já se torna um ser pecaminoso no momento da concepção da sua vida. Tá? E ele, mesmo pequeno, mesmo criança, será considerado um ser pecaminoso, ou seja, um ser com uma natureza pecaminosa. Tá? Agostinho tem que trabalhar isso. Mas as ideias de Pelágio, elas se difundiram. Então, há hoje pessoas que querem dizer que não existe pecado, né, ou culpa pessoal, né, nas pessoas quando nascem, quando estão em formação, porque elas nascem boas, puras. Né? A culpa ou é do ambiente, né? Existe uma escola na psicologia chamada behaviorismo, né? Do Skinner, que ele fala que é o meio ambiente que precisa ser responsabilizado pelas culpas ou pelos erros dos seres humanos. Né? Que os seres humanos não são culpados por aquilo que fazem, né? Atuam porque eles são influenciados pelo meio ambiente. Tá? Nessa linha ainda, o próprio marxismo também vai dizer isso, que é a sociedade que precisa ser responsabilizada pelo que faz com o indivíduo. Né? E esse pensamento você já sabe, né? Tá aí na mídia, na sociedade, quando prendem um ladrão, né? Ele não muitos acabam até defendendo o ladrão, o criminoso, dizendo que a culpa não é dele, mas da sociedade. Porque a sociedade não ofereceu oportunidades para ele, porque a sociedade é cheia de injustiças, né? De desigualdades, principalmente na questão da delinquência juvenil. Né? Nós não podemos condenar um adolescente delinquente, porque a culpa é nossa, a culpa é da sociedade, etc., isentando o próprio adolescente da sua culpa pessoal. Agora, a Bíblia não mostra assim. A Bíblia mostra que no momento em que nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Então, qual deveria ser a pergunta? Né? Eu estou me utilizando deste autor aqui, Anthony Hickman, Criados à Imagem de Deus, tá? Para basear a nossa aula de hoje. Então, aí ele diz assim, ao invés de perguntarmos se a vontade é livre, deveríamos perguntar se a pessoa é livre, se nós somos livres para tomar decisões. Então, ao invés de perguntar se o homem decaído pode ter uma vontade livre, a pergunta deveria ser se a pessoa é livre para tomar decisões. Né? Então, mediante aquilo que eu coloquei aqui para vocês perceberam que nós, biblicamente, eu estou apresentando aqui a doutrina bíblica, falei de uma escola da psicologia, falei de uma escola da sociologia, mas, biblicamente, né, vocês viram que nós estamos vendidos à lei do pecado. O próprio Paulo vai dizer, então, no capítulo 7, como nós falamos, que ele na verdade, né, ele foi vendido como escravo ao pecado. Então, escravo do pecado. Depois ele diz que ele se tornou
prisioneiro do pecado. Então, não são termos que um homem livre vai se utilizar para se referir à sua condição. Então, a pergunta será que o homem decaído pode possuir, né, uma vontade livre? Não. Ele pode escolher livremente? Não. Embora você possa dizer, mas eu posso escolher livremente. Eu faço as minhas escolhas diariamente, né? Mas no que diz respeito a fazer a vontade de Deus, em todos os âmbitos da nossa vida, já não somos capazes para tal. Nós não temos essa capacidade de fazer escolhas certas regularmente, como o fazia Adão e Eva antes da queda. Então, as nossas escolhas estão comprometidas com a nossa natureza pecaminosa. Tá? É por isso que o Lutero, aliás, eu quero dizer que hoje nós estamos celebrando a Reforma, né, os 503 anos da Reforma. Eu vou ler o que Lutero diz aqui. Pois como o homem que se suicida precisa naturalmente estar vivo ao se matar, mas após ter se matado cessa de viver e não pode restituir a vida a si mesmo, assim também, quando o homem, por seu próprio livre arbítrio, pecou, sendo o pecado vitorioso sobre ele, perdeu a liberdade de sua vontade. Percebe? Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E aí ele cita 2 Pedro 2,19. Então, Lutero disse isso. Né? Ele deu a ideia do suicídio. Talvez seja uma ilustração bem trágica, mas para termos uma ideia que nós, por nós mesmos, não recuperamos essa vontade livre. Tá? Essa capacidade de escolher e de fazer sempre escolhas certas. Tá? Agora, vamos tratar agora do que é a verdadeira liberdade. Né? Então, nós falamos que o homem, ele sempre teve a capacidade de escolher, né? Desde a sua origem, da sua criação. Depois da queda, ele continua com essa capacidade de escolher, mas essa capacidade foi afetada pelo quê? Pela presença do pecado na sua vida, pela natureza, por sua natureza pecaminosa. Tá? Então, veja, o pecado, então, transtornou a vida humana. O pecado, então, nos tornou escravos. Tá? Essa é a nossa linha de pensamento. Então, o pecado nos tornou escravos, mas em algum momento o homem experimentou verdadeira liberdade? Sim, antes da queda. Mas a liberdade, a verdadeira liberdade que nós encontramos no Jardim do Éden, não era o homem fazer o que ele quisesse, o que desse na sua telha. A verdadeira liberdade era simplesmente ter uma vida agradável a Deus. Tá? Então, uma vida agradável a Deus, de fazer aquilo que é agradável a Deus. Então, a Bíblia aponta que a verdadeira liberdade está exatamente em viver uma vida agradável a Deus em todos os seus sentidos. Tá? Então, esse é o conceito bíblico de verdadeira liberdade, que vai de encontro ou contra o conceito mundano de liberdade. Né? O conceito mundano de liberdade é aquele conceito em que a pessoa ela pode fazer o que ela quiser, como quiser, quando quiser, né? Sem dar satisfação a ninguém, né? E, enfim, e aí isso se constitui para essa pessoa ou para o conceito mundano, secular, liberdade. Só que, né, se nós estamos neste mundo, né, como você mesmo pode perceber, nós estamos em convivência, em sociedade.
né? Para viver em sociedade, nós precisamos do quê? Precisamos de leis, né? Leis que possam fazer com que nós tenhamos uma boa convivência, né? Essas leis, elas já então determinam os limites da liberdade de cada um, tá certo? Se ela já determina os limites, então não posso dizer que eu tenho toda a liberdade. Percebe? Então, o ser humano, né, no quesito bíblico, ele não é livre. Ele é escravo da sua natureza pecaminosa, como vimos em Romanos capítulo 7. No seu sentido de ser social, ele também não é livre. Ele está sujeito às leis. E essas leis, né, as leis sociais, elas determinam limites, né? Eu não posso fazer o que eu quero com o meu próximo. Eu não posso, defendendo a minha liberdade, de fazer com que o meu próximo seja prejudicado por causa da minha liberdade. Aliás, alguém sempre diz que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Ora, isso não é um conceito perfeito de liberdade, porque a liberdade é sem fronteiras, sem limites, né? Então nós não temos essa vontade livre, esse livre arbítrio, né? Aliás, Lutero dizia que esse termo livre-arbítrio só podia ser aplicado a Deus, a nenhum ser humano, mas somente a Deus. Porque somente Deus não tem impedimento nenhum para fazer valer a sua vontade. Agora, nós não. Nós não podemos fazer o que queremos, como queremos, quando der na telha. Embora imaginemos ou possamos nos iludir que possamos ter essa capacidade. Estamos sujeitos à lei. A lei dos homens, né? A própria lei de Deus. Essa lei do pecado, conforme nos ensinou Paulo aqui em Romanos 7. As leis físicas, né? Eu não posso pular da janela e imaginar, do 10º andar, e imaginar que eu não vou me machucar lá embaixo, me esborrachando lá embaixo. Há limites para nós. Há limites em todos os sentidos. Então, como é que nós podemos dizer que nós temos uma vontade livre, um livre-arbítrio? Tá? Agora, vamos voltar a essa questão do livre-arbítrio no que diz respeito a Deus, né? Então, quando nós percebemos na questão da capacidade de escolher, que a capacidade de escolher foi mantida, né, depois da queda, todos nós fazemos escolhas todos os dias. Todos os dias o ser humano não tem como escapar disso, ele faz escolhas. Até quando ele não escolhe, ele está fazendo escolha. A escolha de não escolher, entenderam? Então nós não temos como escapar disso. A questão é, estou escolhendo certo ou estou escolhendo errado? Né? Lembrando daquela lei também, cada escolha corresponde a uma consequência, né? Que muita gente acaba se esquecendo. Consequências para aquele que escolhe e para aqueles que estão ao seu redor. Tá? Então, essa capacidade de escolher, como coloquei, foi afetada pela natureza pecaminosa. Nós não temos, por nós mesmos, isso é teologia conservadora, tá? Nós não temos por nós mesmos a capacidade de escolher ir na direção de Deus. Alguém pode dizer, mas como assim? Eu escolhi ir a Deus. Eu escolhi aceitar a Cristo. Tá. Dentro do seu ser individual, você pode assim imaginar, né? Mas por que é que então Deus, Jesus, né? Vamos falar de Jesus, ele diz que quando ele estaria enviando o Espírito Santo, esse Espírito Santo que também é Deus, haveria na sua função de estar no lugar do Consolador Jesus, haveria de convencer o homem, o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como está em João 16, 8.
né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Deus, porque Espírito Santo é Deus. Ou seja, o homem por si só, desculpem, o homem por si só não tem capacidade de se convencer que é pecador. Não tem essa capacidade. Precisa o próprio Deus convencê-lo, o mundo, né, que ele é pecador. Que existirá, então, a questão da justiça de Deus e vai destacar a injustiça do homem. E que haverá um juízo vindouro, onde cada um dará contas de si mesmo a Deus. Veja, é o próprio Deus que promove no homem, então, esse impulso de levar o homem na direção de Deus. Vamos ver um outro texto para nós não estarmos apenas nesse. Quando o Paulo escreve lá aos Efésios, capítulo 2, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Tá? Pois bem, o que Paulo está dizendo? Vocês estão mortos. O que é um morto? O que é um cadáver? Né? Um cadáver, como sempre tenho dito, ele tem a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões. Um cadáver, né? Um corpo morto, tem? Não. Por que é que então Paulo se utilizou dessa figura para dizer a respeito da nossa condição espiritual? Porque nós somos incapazes de sozinhos tomarmos a decisão de ir ao encontro de Deus. Né? Veja no dia a dia, né? No seu dia a dia, como é o seu dia a dia. Né? Muitas vezes nós somos tomados por nossas preocupações. Isso todos nós, estou falando na primeira pessoa do plural, nós. Né? Estamos mais preocupados com os nossos afazeres, estamos mais preocupados com as nossas contas, estamos mais preocupados com os nossos dias futuros, com a nossa família, com o nosso casamento, enfim. Isso é errado? Não, não é errado, mas perceba, né, o quanto isso ocupa a nossa mente no dia, o quanto isso ocupa a nossa alma no dia. Né? E quanto tempo reservamos para Deus nesse mesmo dia de 24 horas? Tá? Tira o tempo do descanso, umas 8 horas de descanso, de sono, né? Então nós temos aí 16 horas. Dessas 16 horas, né, o quanto nós ocupamos a nossa mente, o nosso coração, né, para Deus, exclusivamente. Nada de fazer pedido de oração, de pedir ajuda, de livramento, de milagre, mas simplesmente adorando, louvando. Eu estou recriminando a mim mesmo também, tá, gente? Tá? Que eu sou um ser humano comum como todos nós. Tá? Então, quanto tempo nós dispensamos para o Senhor, louvando e adorando a sua majestade? Né? Então, é claro que isso, estou falando que nem todos fazem isso. Obviamente, há pessoas que conseguem, né, no dia, um tempo significativo para louvar e adorar a Deus. Estou falando que são todos, ok? Mas a maioria de nós vai se preocupar mais com as questões do dia a dia, ok? Agora, imagine um pecador que não tenha se rendido aos pés de Jesus. 24 horas por dia, ele estará preocupado com as suas próprias coisas, com a sua própria vida. Percebe? Terá ali os seus momentos de dor e sofrimento, poderá até pensar em pedir ajuda a uma força superior, mas ele não saberá, né, fazer isso sem a ajuda do Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não vier e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, esse indivíduo permanecerá no fundo do poço.
24 horas por dia. Porque não tem em si essa capacidade de escolher Deus. Tá? Ele não tem essa capacidade de simplesmente chegar e falar, não, eu quero Deus, a não ser pelo convencimento do Espírito de Deus. Tá? Porque esse é o papel do Espírito Santo, convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que a obra da salvação não é uma obra humana. A obra da salvação é uma obra divina, né? Do princípio ao fim. Então, é o Espírito que vem a nós e nos convence do pecado, da justiça, do juízo, colocando em nós a fé que necessitamos para que possamos crer. Né? Então, em Efésios capítulo 2, logo adiante, ele vai dizer, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto tudo, todo esse pacote, não vem de vocês. É dom de Deus, é presente de Deus. Então, até mesmo a salvação que vem de graça, com o dom da fé, é um presente de Deus. É Deus quem concede. A minha parte, como nós vimos na doutrina da salvação, é simplesmente dar esse passo na direção dele. Mas porque eu já fui convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que com a conversão, nós damos o primeiro passo na direção daquilo que Adão perdeu ao ser expulso do Jardim do Éden. Damos o primeiro passo na direção de alcançarmos a vontade livre. Aí você pode me perguntar, será que nós alcançaremos esse estágio de vontade verdadeira, ou verdadeira liberdade aqui nesta terra? Creio que não. Mas estamos sendo amadurecidos. É por isso que nós falamos que a santificação é um processo de crescimento espiritual. Nós estamos sendo aperfeiçoados para que cheguemos àquele nível de verdadeira liberdade, e creio que esse nível de verdadeira liberdade teremos na presença de Deus. Quando só faremos escolhas certas e quando estaremos diante dele somente apresentando aquilo que é agradável a ele. Enquanto estamos nesta terra, vamos manter, infelizmente, essa lei que Paulo nos trouxe lá em Romanos 7, esse conflito. Quero fazer o bem, não consigo fazer o bem, mas o mal que está diante de mim, isso eu faço. Essa briga interna, né, no nosso coração, que só conseguimos alívio por causa da presença de Jesus em nossas vidas. Tá? Então, o que eu quis colocar aqui é a questão da liberdade. Podemos dizer, então, que somos verdadeiramente livres? Bom, quando nós olhamos a condição hoje, mesmo do redimido, mesmo do crente em Cristo, nós percebemos que nós ainda estamos afetados pela presença da natureza pecaminosa em nós. Isso nos impede de sermos verdadeiramente livres como era livre Adão e Eva antes da expulsão do Jardim do Éden. Temos a nossa capacidade de escolher, mantemos a nossa capacidade de escolha, tá? O crente em Cristo Jesus, embora redimido, ele ainda pode fazer escolhas erradas por causa da sua própria natureza, né, pecaminosa. Né? João diz, é mentiroso aquele que diz que não peca. Paulo diz, bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que está diante de mim, esse eu faço. Então nós ainda estamos sujeitos a isso, a essa lei, né, que campeia em nossa carne, mas estamos na direção, né, da maturidade espiritual, ou seja, vencendo essas dificuldades de modo que cheguemos à estatura completa do varão perfeito, Cristo Jesus. E olhando para Cristo Jesus, vocês percebem que ele, então, é o nosso modelo de ser humano perfeito, tá? De ser humano perfeito. Então, lá na tentação, no deserto, né? Então, veja, prestem bem atenção. Na tentação, no deserto,
O diabo foi para tentar Jesus, tá? Ora, se Jesus não fosse impossível para Jesus pecar, então a tentação não teria efeito nenhum. Mas como Jesus é o nosso homem perfeito, como foi Adão, lembra que Agostinho falou que Adão tinha uma condição antes da queda de ser capaz de não pecar, mas podia pecar? Tá? Essa é a mesma condição de Jesus lá no deserto. Capaz de não pecar, mas podia pecar, mas não pecou. Percebem? Por isso ele nos representa. Por isso ele se identifica conosco. Por isso ele é o representante perfeito do homem na cruz do Calvário. Verdadeiramente homem. Tá? Então ele nos ensina, através da sua vida e ministério, que nós podemos sim alcançar essa verdadeira liberdade. A liberdade de dizer não à tentação, não ao pecado, né? Com certeza, nós seres humanos, com a ajuda do Espírito de Deus. Tá? Então nós estamos nessa caminhada. Então Jesus é o nosso modelo, né? Como homem perfeito, ele é Deus perfeito também, nunca se esqueçam disso, né? Isso não dá para ser dissociado, mas como homem perfeito, ele nos representou na cruz perfeitamente, porque em tudo ele se identificou conosco. Ele foi tentado em todas as coisas, mas em nenhuma delas ele caiu ou cedeu. Né? Mas, né, ele revelou a natureza que Adão tinha antes da queda. A capacidade de não pecar, embora pudesse, mas tinha a capacidade de não pecar aqui na Terra. Tá? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Só eu que estou falando, ninguém interviu, estou ficando até meio preocupado. Ninguém? Uau. Pastor, Sim. é o Josué. Oi, Josué. Então, essa é a questão do livre-arbítrio, de termos a livre escolha. O problema aí é a consequência, né, disso, entende? Né? Pode escolher, escolhe, mas a consequência que vai ser o problema para nós, não é isso? Que vai mostrar que aquela escolha não foi boa e que não é assim. Não era uma liberdade acertada, uma escolha acertada. Essa é a questão. Essa é a questão. Esse também é um impeditivo, foi bom o irmão ter lembrado. Esse também é um impeditivo para considerarmos a questão do livre-arbítrio. Por isso que Lutero diz que somente Deus tem o livre-arbítrio, porque tudo que ele faz, escolhe, decide, né, não tem prejuízo, né, para a vontade dele, para os propósitos dele. Ao contrário de nós. Né? Se nós fizermos as escolhas erradas e o faremos, nós temos prejuízos, nós temos consequências negativas para nós. Então, esse é o outro aspecto para considerar se realmente nós temos o livre-arbítrio ou não. Né? Alguns ainda vão defender isso, a gente vai respeitar, mas a ideia aqui é de considerar o que as escrituras estão dizendo sobre se realmente estamos desimpedidos de tomar qualquer decisão, de fazer qualquer escolha. O que vier na telha, né? O que eu quiser. Né? Então, é isso que nós temos que levar em consideração. O ser desimpedido significa que não há nada, nem ninguém, que possa, de alguma maneira, obstruir o meu caminho que eu escolhi. O exemplo mais simples, não nem das escrituras, mas está no viver em sociedade. Se eu vivo em sociedade, o outro, aquele que está diante de mim, já é algo que pode obstruir a minha vontade livre, vamos assim dizer, entre aspas. Então eu vou morar sozinho numa ilha, né, deserta, paradisíaca, deserta, aí eu vou fazer o que eu quero. Pode até fazer o que você quiser. Uma ilha deserta, paradisíaca, não tem problema nenhum. O único grande problema é que o homem
foi criado como um ser social. Um animal social, como diz um filósofo, né? Um animal social. Ele não consegue viver, né, sem a convivência de seus semelhantes. Essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade. Os próprios monges, né, na Idade Média, que quiseram viver no deserto sozinhos, tal, eles acabaram criando comunidades monásticas. Acabou criando, né? Ou porque as pessoas os procuravam, ou porque ele mesmo acabou criando uma comunidade. No final, haviam comunidades monásticas no deserto, mosteiros, né, no deserto. Por quê? Porque o homem precisa do contato, do convívio social. Nós vimos isso na pandemia, né? A falta que as pessoas sentem do contato das pessoas, da família, etc, etc, etc. Então, se eu já tenho contato com alguém, se eu convivo com alguém, eu já tenho um limitador. Exemplo maior, né, é o casamento, né? Antes, vida de solteiro, entre aspas, né, tinha a liberdade de fazer a sua agenda, etc, etc, etc. Agora casado tem uma outra lei, a lei conjugal. Então, ambos estão sujeitos a essa lei. Então, nós não podemos dizer ou falar sobre livre-arbítrio ali, nessa condição de casamento. Tá? Então, as consequências fazem parte dessas considerações que nós estamos trazendo. Né? Será que nós temos realmente livre-arbítrio de fazer o que nós queremos, quando queremos, como queremos? Será que realmente temos esse livre-arbítrio? É por isso que Lutero diz que esse termo só podia ser aplicado a Deus. Eu vou ler até as palavras dele aqui. Ele diz assim: o livre-arbítrio é evidentemente um termo divino, tá? E a ninguém pode ser aplicado senão e tão somente a majestade divina. Porque somente Deus faz, como canta o Salmo, o que lhe aprouver no céu e na terra. Salmo 135, 6. Por conseguinte, os teólogos, olha a bronca que ele dá, devem se abster ou evitar completamente do uso desse termo sempre que queiram falar de capacidade humana, mas devem aplicá-lo, livre-arbítrio, somente a Deus. Tá? Então, levando isso em conta, nós temos que considerar aquilo que nós falamos de liberdade humana hoje. Essa liberdade humana que nós tratamos hoje, que a sociedade defende, etc, etc, ela é condicional. Ela tem que ser condicional. Ela é relativa. Relativa e condicional. Ninguém tem liberdade absoluta. Ninguém tem liberdade absoluta. Essa questão da liberdade, do livre-arbítrio, da capacidade de escolha, portanto, é um tema, né, de estudo da doutrina do homem e da família, né, na teologia. Né? Somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos livres. Tá? Essa liberdade que nós vivemos hoje não é a liberdade que o mundo prega. Tá? A liberdade que vivemos hoje diz respeito à capacidade de escolher não fazer aquilo que é desagradável a Deus. É a capacidade de viver uma vida agradável a Deus. Ok? Então, percebam, né, que quando a Bíblia fala então, de verdadeira liberdade, ela diz respeito àquela vida em que se propõe viver uma vida agradável a Deus, fazendo aquilo que Deus quer que se faça, fazendo sempre escolhas certas. Na condição que nós vivemos hoje, nós não temos ninguém que faça isso 24 horas por dia. Somente Jesus fez isso 24 horas por dia. Mas nós estamos nessa caminhada, nessa direção. Todos os dias aprendendo, todos os dias sendo amadurecidos com a ajuda do Espírito Santo. Isso vale,
né? Porque, veja, como o Dr. Josué colocou, tem as consequências. Ora, há escolhas que, mesmo que você tenha feito errada, não tem graves consequências. Por exemplo, numa virada de tempo, né? Como nós estamos aí. Estava calor todos esses dias, né? E aí alguém resolveu, calor, vai ficar calor, e saiu no dia totalmente despreparado, de camiseta, etc e tal, né? Aí virou o tempo, né? Virou o tempo, chovendo, frio e tal, e a pessoa tá ali molhada com frio, etc. Não, ela fez uma escolha, né? Simples. Eu escolhi vestir isso, eu escolhi não levar guarda-chuva, né? E as consequências, assim, pode ser um resfriado, uma gripe, espero que não seja uma Covid, etc e tal, né? Mas dá para resolver. Mas há outras escolhas que têm consequências mais sérias. Mas, sim. Quando der aqui, tá? O Paulo levantou a mão desde a época da hora do Josué lá, tá? Ah, tá, não vi aqui. Pode falar, Paulo. Pastor, me preocupa, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Me preocupa um pouquinho aqui. Uhum. Nós não podemos nos acomodar com a questão, as pessoas não podem, na verdade, não têm liberdade, você não consegue acessar porque ela na verdade, está escravizada pelo pecado. Mas a nossa responsabilidade, quando Jesus fala lá, ide pregar o evangelho, eu não tenho que fazer nada, já está definido, então eu fico acomodado. Mas, na verdade, o próprio que Jesus, ele é a verdade, ele falou, eu sou a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, quando nós pegamos o próprio apóstolo São Paulo, lá em Romanos, no capítulo 10, ele pega e traz essa questão. Mas que diz, versículo 8 a 10, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Ele continua aqui, o texto é interessante, ele chega ali na frente, ele pega e fala assim, versículo 14, mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Pois como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, não podemos omitir a nossa responsabilidade, achar que está tudo definido e eu não tenho obrigação, não preciso ouvir quando Jesus disse de pregar o evangelho. Ele falou, mas não é bem profundo assim. Não, aqui o apóstolo Paulo reforça essa necessidade nossa de pregar o evangelho. Perfeito. A declaração que a gente aprende no seminário é que o método de Deus é o homem. Deus usa o homem para a proclamação das boas novas. Mas ele envia o homem através do poder do seu Santo Espírito, por causa de Paulo, Barnabé, Silas. Então, assim, a pregação, né, do evangelho é feita pelo homem. Um privilégio, inclusive, porque nenhum anjo recebeu essa missão, apenas os homens. Mas esses homens são usados pelo Espírito Santo, né? Então, assim, quando eu digo que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, o mundo do pecado, da justiça e do juízo, obviamente ele está se utilizando, o Espírito de Deus vai se utilizar de homens de Deus para pregar as boas novas, para incutir no pecador, né, esse toque do Espírito de Deus através da instrumentalidade humana, para que vá ao encontro de Deus. Mas precisa o quê? Do método, o homem, e daquele que envia, o Espírito Santo. E o Espírito Santo também é aquele que vai capacitar. Ok? Quando então, aí, indo ao encontro da sua palavra, quando então o homem tem o acesso, né,
que é dado pelo Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que conduzem homens aos pecadores. O caso de Filipe e o eunuco, né? O eunuco está lá, voltando lá, e Deus, o Espírito, claramente tira Filipe de onde está e misteriosamente coloca do lado da carroça lá do eunuco, né? Então é Deus que vai em direção ao homem, é Deus que toma essa decisão e usa o homem para proclamar o evangelho, seu servo para proclamar o evangelho. Quando chega nesse toque do Espírito de Deus, através da instrumentalidade humana, aí então, lembra daquela definição de conversão que nós falamos? Aí então o homem dá esse passo na direção de Deus, né? Então Deus dá o toque, Deus dá o dom da fé, Deus dá todo o pacote da salvação pela graça, toca o homem, e aí o homem então dá esse passo na direção de Deus, tá? Então o que eu quero é exatamente isso que o irmão colocou, né? Esse mandamento de Jesus, ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer os discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, é uma missão nossa, nós que somos templo do Espírito de Deus, né? Então nós, quando temos contato com o pecador, é como se o próprio Espírito de Deus está ali conosco, fazendo essa obra que Jesus nos comissionou, tá? Ok? Eu consegui colocar ordem na minha palavra, irmão Paulo? Tá ótimo. Obrigado, pastor. Então tá, obrigado. Então essa verdadeira liberdade que nós vamos falar, que é a escolha, a capacidade de escolher fazer as coisas certas e de viver segundo a vontade de Deus, tá? Isso aqui é um conceito bíblico, tá? A gente não tem nada a ver com o conceito secular. A verdadeira liberdade é essa capacidade de sempre fazer as escolhas certas e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. É isso que a Bíblia destaca como sendo a verdadeira liberdade, tá? Nós perdemos lá, né, na queda, mas estamos indo na direção de recuperá-la. E o primeiro acontecimento que favorece essa recuperação é a nossa conversão, tá? Então, a nossa conversão é o primeiro passo no caminho da recuperação da verdadeira liberdade, tá? Só que é um caminhar, porque como Paulo nos ensinou e nós lemos, ainda estamos em conflito íntimo com a nossa natureza pecaminosa. Oi, Zenaide, pode perguntar, pode abrir seu microfone. Pastor, eu não sei se é uma dúvida que eu acho que faz sentido no que está sendo falado, mas não sei se dá para encaixar. É que eu estava assistindo uma palestra de um coach financeiro e assim, eu fiquei com umas dúvidas, porque, óbvio, ele, por ser mais voltado na questão das finanças, ele colocava muito também a questão, ele também é um psicólogo, de nós sermos empenhados em acreditar que a gente pode melhorar, falando da questão da positividade, né? Entendi. E ele, óbvio, puxava muito mais pelo lado material, então, assim, eu ficava assim na dúvida até onde a gente tem que batalhar, que a gente precisa, né, do material, e não estar pecando em inserir, porque, assim, em um determinado momento, eu também não entendi direito essa frase, não gostei, porque ele falou uma hora só, no único momento em espiritualidade, dizendo que Deus é por nós, não, Deus é por nós, não por nós, como é que fala? Deus, nós somos instrumentos para que nós façamos por Deus, não Deus por nós, deu para entender? Então eu fiquei assim, eu falei, bom, será que eu acho que a gente tem que também assim não ser acomodado, porque há pessoas que acham, como o senhor me falou na escola bíblica, porque virou crente está resolvido a coisa. Então eu penso que não, que a gente também tem que batalhar, a gente tem que ir atrás, pedir a Deus, ir atrás, não também ficar na angústia, acomodado, porque há pessoas que só pede e não corre atrás do prejuízo. Mas sim, assim, sim. até onde eu tenho que ser cuidadosa às vezes eu fico receosa de tá naquele objetivo, mas será que eu também não estou pecando?
Entendi. Bom, primeiro, nós recebemos de Deus dons e habilidades, tá? Existe uma doutrina que nós ainda vamos estudar, que é a doutrina da mordomia. Mordomo é ser administrador. Tudo que Deus colocou nas nossas mãos para cuidar, ele vai simplesmente exigir também saber como é que nós estamos cuidando, né? Então, ele nos deu a vida, né? Como é que nós estamos cuidando da nossa vida, nos deu familiares, filhos, enfim, né? Ele também vai querer que nós prestemos contas a respeito disso. Ele vai dar coisas materiais para nós, né? Ele também vai querer saber como é que nós tratamos disso e as oportunidades, enfim. Ele nos deu inteligência e capacidade, tá? Para trabalhar, para produzir, enfim. Então, essa é a nossa obrigação, né? De fazermos a nossa parte aqui nessa terra, neste mundo, tá? É a nossa obrigação, sim, prosperar e ser bem-sucedido naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, né? Mas há uma regra, né? Então, Paulo, por exemplo, quando ele escreve a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, né, capítulo 6, versículo de número 6 e seguintes, ele diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A piedade, essa forma de buscar a vontade de Deus, enfim, é fonte de lucro. É interessante isso que ele colocar nesses termos. Versículo 7. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O que eu quero dizer com isso aqui? Primeiro, não é pecado ser rico, tá? Abraão foi rico, Salomão foi rico, Davi também foi rico, Jó foi rico, homens de Deus. Né? Não é pecado. O problema está no seu coração, né? Se o meu coração está nessas coisas, o amor ao dinheiro, né? Não somente ter o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, se eu tiver esse amor ao dinheiro, vai ser prejudicial, né? Então, o que nós precisamos fazer e entender aqui nessa questão? Né? Deus nos deu as coisas, Deus nos deu bens, né? Deus nos deu tudo isso para administrar para Ele, tá? Não é coisa nossa, minha. Fala que eu vou entrar né? Não é coisa minha, né? Mas são coisas que Deus colocou nas minhas mãos para que eu pudesse ser o mordomo de Deus, o administrador de Deus, tá? Tanto é que Paulo vai dizer, olha, nós não viemos sem nada para este mundo e também nós não vamos levar nada neste mundo. Só que vamos deixar um legado aqui. E esse legado, né, vai dizer algo a respeito da minha passagem aqui nessa terra. Né? Vai ser uma forma de testemunho também, ok? Então, assim, participar de um curso como esse, né? De orientação financeira, não há problema nenhum, porque nós somos mordomos. Tudo aquilo que recebemos nas nossas mãos de Deus, obviamente tudo recebemos da parte de Deus, nós vamos ter que dar conta, né? Um relatório que vamos prestar. Então, temos que cuidar muito bem, tanto da nossa vida, da nossa família, dos bens que recebemos, nós vamos dar conta de tudo, porque somos mordomos. O grande problema é o que está aqui, que Paulo disse a Timóteo, aqueles que cobiçam, né, que vão além, que acabam amando, né, as posses, os bens, o dinheiro, pessoas que...
Tem gente que idolatra o cônjuge, idolatra filho, etc. e tal, e deixa Deus de lado. Então, tudo isso é prejudicial. Tá? Então, não sei se eu te respondi, Zenaide, mas nós temos sim que nos capacitar para saber cuidar bem, se nós sabemos que somos mordomos, administradores. Então, né, temos que nos capacitar, temos que treinar, temos que buscar todos os recursos para que possamos cuidar bem daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Ok? Tá ok, pastor, tá esclarecido. E eu acho que até aproveitando, no sentido de quem tem o crescimento, então aí praticar a caridade, né? Que é o que também é ensinado, né? Tudo que recebemos, perfeito, tudo que recebemos deve ser em prol, né? Em prol do próximo. Seja esse próximo, como cônjuge, família, etc., seja para o próximo mais distante, vamos assim dizer. Né? Então, não há nenhuma dificuldade de você, por exemplo, se doutorar, né? Vencer todas as etapas da sua formação acadêmica, você se doutorar e usar esse saber em favor do próximo. Né? Usar aquilo que você está se capacitando em favor do próximo. Porque temos que manifestar o amor de Deus diariamente. Né? Temos que ser representantes daquele que é a fonte da vida. Né? Jesus veio ao nosso encontro para oferecer vida e vida plena. E nós somos discípulos dele. Ou seja, precisamos imitar o nosso mestre. Também precisamos anunciar essa fonte de vida plena. Em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida, seja no casamento, na família, no trabalho, na escola, onde quer que seja, temos que nos lembrar que somos mordomos de Deus e também representantes dele na proclamação das boas novas. Tudo bem? Pastor? Sim. É a Márcia. Oi, Márcia. E eu penso que também nós temos que ter a humildade de entender que tudo isso que recebemos e podemos administrar veio pela graça, né? Não só por méritos nossos, né? Perfeitamente. Deus, na sua graça e na sua misericórdia, nos concedeu aquilo que temos nas nossas mãos e também tirou aquilo que estava nas nossas mãos. Tá? Qual o objetivo? Né? Qual o objetivo? Está lá em Romanos 8, 28, né? que é o texto que norteia a minha vida quando acontecem algumas coisas que eu não entendo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, em tudo o que acontece conosco, há um bem, ao bem de Deus para nos formar e formar Cristo em nós. É por isso que, voltando ao tema da escolha, nós precisamos ter essa orientação divina, né? Assumir, assimilar essa orientação divina de fazer a vontade dele. Porque se nós fizermos a vontade dele, o que ocorrerá conosco? O bem. Mesmo que nós não entendamos muito bem a situação, mas à luz de Romanos 8, 28, aquilo que nos ocorre é para o nosso bem. Se permanecermos em escolher as coisas certas, a vontade de Deus, de viver a vida que agrada a Deus, você pode ter certeza de que você estará vivendo a vida plena. Tá? A teologia do Antigo Testamento, né, a forma como os antigos viam o que Deus e o que é fazer a vontade de Deus, não dá dúvida nenhuma. Ele diz assim, olha, como é feliz, Salmo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, escolheu não seguir o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, escolheu não imitar a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ele é feliz, ele é bem-aventurado. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Escolheu, estão vendo? Escolheu meditar na lei do Senhor dia e noite.
E aí o que vai acontecer com ele? Versículo de número 3. Ele fez as escolhas certas, tá? Ele foi capaz de fazer escolhas certas, não se assentar com os zombadores, e escolheu meditar e refletir na palavra de Deus. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Percebe? Então, apesar de nós sabermos que estamos escravizados à lei do pecado, a natureza pecaminosa está em nós, né? que acaba afetando até nossa capacidade de escolher, nós que nos convertemos, recebemos essa luz. E essa luz vem do Espírito de Deus que habita em nós e nos conduz para fazermos aquilo que é certo fazer. Ok? Quando nós aceitamos fazer aquilo que é correto a fazer, então as bênçãos são essas aqui, do Salmo 1. Né? Tudo que fizer será bem sucedido, será prosperado. Né? Agora, obviamente, ainda não conseguimos 24 horas por dia fazer as escolhas certas. Ainda nós não conseguimos. Né? Estamos num processo de aprendizagem. Né? E nesse processo de aprendizagem, entre acertos e erros, nós vamos aprendendo que quanto mais perto do Senhor, mais abençoados seremos. E não conforme o conceito deste mundo e de muitas outras igrejas, que o abençoado é ser rico, etc., não ter enfermidade, não. O abençoado, né, ser abençoado é ter essa comunhão com Deus. A mesma que Adão e Eva tinham antes da queda. Eu sempre gosto de fazer o lembrete de que Deus, quando acompanhou toda a história de Jó, que perdeu tudo, etc., que você sabe de cor salteado, quando no capítulo 38 ele se apresenta a Jó, né, e faz toda aquela exposição e nunca responde à pergunta de Jó, por que é que eu estou sofrendo? Né? Ao final, Jó vai dizer o que? Olha, eu me arrependo. Eu me arrependo. Jó continua pobre, continua sem filhos, continua doente, mas ele diz, olha, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem e me arrependo no pó e na cinza. Tinha resolvido a questão dele. Isso é vida plena. Veja que Jó, no final, ele não pede, tá bom, Senhor, eu te conheço agora, então me recupera tudo que eu perdi. Não, ele não faz isso. Ele se satisfaz com a própria apresentação de Deus. Isso é vida plena. Entenderam? Apesar das circunstâncias adversas, o que vale a pena é ter comunhão com Deus. É isso que ele quer nos ensinar. Né? Então, por isso, essa questão das escolhas. Né? Verdadeira liberdade. Temos verdadeira liberdade hoje? Não, nós estamos no caminho dela. Porque verdadeira liberdade, segundo o conceito bíblico, é viver uma vida agradável a Deus. Tá? Eu tenho livre escolha, né? Eu tenho livre escolha à luz do que nós vimos, todos nós temos impedimentos para fazer o que vem na nossa telha. Porém, estamos no caminho de ter essa liberdade por conta de Cristo viver em nós. Então, somos livres em Cristo. Sempre será em Cristo. Não por nossa própria conta. Sempre será em Cristo. A liberdade que temos é em Cristo Jesus. Né? Quando ele enviou alguém para pregar o evangelho para nós, éramos escravos do pecado, totalmente. De Satanás, do mundo e da nossa carne. Agora, né, nós estamos num outro mundo. Agora somos escravos de Jesus. Somos servos de Jesus. Né? Então não muda a nossa condição. Tá? Ok. Alguma pergunta? Alguma questão? Pastor. Sim? Oi, pastor. Está me ouvindo? Tô te ouvindo. Pastor, eu gostaria de saber sobre a aula, se há alguma previsão de voltar presencial? Bom, nós podemos fazer essa pesquisa entre os colegas. Né? Eu acho tão melhor. De voltar. Eu sei. Esse problema de internet me deixa irritado. Mas nós vamos, talvez, né, fazer de uma forma híbrida.
Ou seja, nós vamos ter a aula, né, presencial, mais a transmissão, né? Mas isso eu ainda tenho que conversar com o meu amigo André, meu Salvador, que está aí, deve estar aí por aí, né? Nós ainda vamos verificar isso. Nós estamos voltando com os trabalhos presenciais dos ministérios na igreja aos poucos, né? Aos poucos. Talvez a gente só tenha essas aulas presenciais e híbridas também no ano que vem, tá? Porque novembro, o mês que vem é novembro, dezembro já é férias, etc e tal, então talvez em fevereiro a gente retome, quando o quadro, se Deus assim permitir, já esteja mais tranquilo, tá bom? Beleza, pastor, obrigada. Imagina, Simone. Eu quero também lembrar a todos, né, que nós temos esse curso para apoiar o ministério do Nenex, tá bom? Então, ninguém é obrigado a pagar prestação, mensalidade, nem nada, mas o que sentir no seu coração mensalmente pode mandar para o Ministério do Nenex, tá? Toda quarta-feira nós estamos mandando marmitas, que são feitas pela equipe da Silvana, né? Semanalmente, 150, 140 marmitas, que são levadas para uma comunidade carente que mora debaixo de um viaduto, né? E temos apoiado, né? Temos apoiado o trabalho dele nas capelanias, etc, etc. Então, este curso foi levantado como forma de apoiar o ministério dele, tá bom? Quem sentir no seu coração, depois o André coloca o número da conta no grupo. Ok, vamos encerrar então? Já deu tempo? Eu vou pedir ao Paulo Pereira, pode orar por nós, encerrando o nosso culto, nosso curso. E aqueles que são de integração, às 3h estaremos de volta. Estão me ouvindo? Sim. Vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia que tem sustentado até aqui. Agradecemos por essa aula que nos permitisse assistir. Agradecemos pelo empenho do pastor Kenji, pedimos que tu o abençoes e que ele possa estar sendo usado por ti a cada dia. Amém. Para o ensino à tua igreja e aqui a esse curso. Pedimos, pois, a tua direção e pedimos que nos dirija no demais desse dia. Pedimos, pois, que nos abençoe segundo a tua graça e misericórdia. Tudo nós te pedimos. Amém. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.